licenciada em Literaturas em Língua Portuguesa, técnico de jornalismo e de comunicação institucional e assessoria de imprensa, mestrando em sociologia e mestrando em literaturas em língua portuguesa. Olímpia é jornalista, linguista, Olímpia é professora de língua portuguesa e revisora textual. Uau! Tanta coisa! Como é que consegues lidar com tanta bagagem? Conciliar professora, jornalista, escritora. Olha, escritora também, é verdade, escritora também. Como é que eu consigo lidar com tudo isso? Eu acho que quando fazemos as coisas por amor, quando somos pessoas responsáveis, quando crescemos num lar onde você é obrigado a ser responsável, chega uma fase da vida em que você deve decidir. Ou seja, também responsável pelo resto da vida, ou também podes abandonar o barco. Mas entre as duas opções, eu depois cheguei à conclusão que a solução era continuar na linha do pensamento em que fui educada. E eu dou graças ao pai que tenho por ser muito rigoroso comigo, por ter sido rigoroso, porque se não fosse, se calhar eu não seria essa mulher que sou agora. É realmente difícil gerir tudo isso. Muitas vezes nós nos abstemos de uma coisa para nos dedicar a outra. Realmente. Desde que não abandonemos tudo, às vezes é necessário. Às vezes eu tenho que deixar de ir trabalhar porque tenho que ir à faculdade. Às vezes eu tenho que faltar à faculdade porque tenho que ir trabalhar. Às vezes eu tenho que deixar de ir dar aulas porque tenho uma reunião que vai durar o tempo todo. Ou seja, o tempo todo no outro lado do jornalismo. E o mais importante é não deixar, é não permitir que um lado mate o outro. Tocou no lado do jornalismo. Bora falar um pouco da sua carreira no jornalismo? Exato. A minha carreira no jornalismo. Como é que começou isso? Primeiro, pelo jornalismo. Desde sempre eu quis fazer jornalismo. Mas eu quis fazer o jornalismo televisivo. Exato, porque nunca me passou em mente de que existe o jornalismo impresso. E eu acho que esse é o maior problema de muitos estudantes de jornalismo. E até porque também é o problema da maior parte da sociedade. E até mesmo, infelizmente, também é problema dentro das nossas universidades. Quando nós vamos estudar jornalismo, a única coisa que incutam na nossa mente é jornalismo é rádio e TV. Só, realmente. Já não existe nada. Mas eu depois percebi que isso é mentira. Como sempre cresci ouvindo que jornalismo é rádio e TV, então eu quis fazer um jornalismo televisivo. E então, quando chegou o momento para fazer a faculdade, eu fui à Universidade Agostinho Neto fazer inscrição. Só que na fila onde tínhamos de estar para fazer a inscrição no curso de comunicação social, a fila era muito longa, Joana, nem imaginas. E tem sido assim. Meu Deus, eu fiquei ali e disse, eu vou esperar tudo isso. Eu disse, não, vou procurar um curso onde tem pouca gente e vou me inscrever. E fui girando de curso em curso até que parei onde estavam a ser feitas inscrições para o curso de língua portuguesa. E estava vazio praticamente. Eu disse, pronto, este curso tem pouca concorrência. Por que será? Depois eu disse, se eu realmente eu quero ser uma ótima jornalista, eu tenho que saber me comunicar, tanto de forma oral quanto de forma escrita. Então, vou estudar língua portuguesa e posteriormente vou fazer o jornalismo. Quando entrei para a faculdade, tínhamos uma cadeira cujo trabalho era só analisar textos. E trabalhávamos muito com os jornais. Procurar erros.
Então, entendi que eu não vou fazer jornalismo televisivo. Vou fazer jornalismo impresso para escrever com qualidade. Uau! E essa é a minha área de formação, jornalismo impresso. Okay. Rádio é uma aventura. É uma aventura tal como eu, mas tem sido uma aventura de aprendizado. Olha, exatamente. Diariamente nós aprendemos alguma coisa, tanto com os convidados, tanto com os colegas, e tem sido uma aventura boa, olha, por acaso. Uma aventura boa. E para mim foi uma grande aventura, porque eu tive já outras experiências no ramo do jornalismo impresso. Trabalhei para jornais, para revistas, e eu tenho aquele prazer de ter jornalismo e a língua portuguesa. Então eu gosto de me sentir à vontade, escrever. E a primeira experiência é que eu pude ganhar em rádio, e foi logo na Rádio Nacional de Angola, onde fiquei durante 9 meses, e é uma grande escola. Então aprendi na Rádio Nacional que rádio não é só microfone. Aliás, mesmo lá o meu trabalho era com textos. Uau, então, uau. Foi bom. E quais foram os desafios, os maiores desafios que encontrou, que enfrentou enquanto jornalista aqui em Angola? Que tem encontrado? Olha, eu não diria que até agora já encontrei maiores desafios. Eu tenho pouco tempo na carreira de jornalismo. Eu comecei em 2019, ainda sou muito novinha nessa área. Parece que já é muita coisa, mas eu penso que é um desafio não meu, mas que todo jovem angolano que está nesse mundo do jornalismo deveria encarar. É a escrita. Porque, infelizmente mesmo, todo mundo quando pensa jornalismo, pensa só microfone e TV. E quando chega na redação, pedem para produzir a matéria, para escrever o texto. E aí começa a luta. Infelizmente, eu tenho amigos, colegas que são formados em comunicação social, jornalismo, mas quando vão para uma redação, deves começar pelos textos. Então eles perdem já ali a oportunidade de continuar naquela estação, porque a única coisa que sabe fazer é ficar ao microfone. Ficar diante das câmeras. É só câmera, microfone. Não consegue pegar o papel, não consegue ficar diante de um computador, produzir a matéria e fazer textos. Então é um pouco difícil. Então eu penso que os jovens não têm culpa, porque até mesmo nas universidades passa-se essa ideia. Jornalismo é rádio. Jornalismo é TV. É TV e rádio. Pronto, a tua imagem. Porque eu até me lembro que uma vez o professor entrou na turma e disse assim, era o professor Africano Neto, da Rádio Nacional, e disse assim: mas estás a fazer imprensa? Por quê? Tu tens um rosto para dar a essa Angola, filha. Estás a perder tempo. Isso é para os mais velhos. Deixa isso, ou faça rádio, ou faça TV, mas saia daqui, sai daqui. Eu disse: não, professor, eu entrei aqui com o objetivo. Eu vou fazer jornalismo impresso porque escrevem mal. E olha, hoje em dia a juventude pensa que por ter um rosto bonito, um corpo bonito, já está capacitada para trabalhar em uma TV. Exato. Infelizmente. Mas eu tenho dito assim, a juventude não é culpada. Os culpados estão dentro das redações. Os gestores, porque os próprios gestores, as universidades, passam essa ideia a nós de que para fazer TV basta ser bonita, basta ser imagem. Para fazer rádio basta ter vozeirão. Aliás, isso já passou. Já passou o tempo em que para ser radialista tinhas de ter vozeirão. Hoje não é vozeirão, hoje é comunicar com qualidade para pegar um microfone e não ter aquele vozeirão grosso como antigamente era. Ainda bem que já não estamos nesta era. Deixa cá perguntar, como é que a sua formação em linguística influenciou a sua formação no jornalismo? Olha, influenciou muito e de forma muito positiva. Eu digo assim, o jornalismo anda de mãos dadas com a linguística. Porque não tem como
um jornalista estar diante de um microfone e não sabe falar. É muito complicado, porque a linguística é quê? É a arte de falar, é comunicar com qualidade. Aquilo é brincar com as palavras. O jornalista não basta narrar, tem que ter o domínio da língua portuguesa, porque é o seu instrumento de trabalho. O jornalista usa a língua para comunicar. Então, esta língua deve ser usada de forma correta e de boa maneira, porque nós temos vários tipos de ouvintes, de vários níveis sociais e acadêmicos, e também cultural, claro. Durante a sua carreira, esse percurso teu no jornalismo, quais foram assim os momentos mais marcantes que já viveste? Seja reportagem, ou analisar algum texto, qual foi? Olha, como eu disse, eu fiquei muito tempo na Rádio Nacional, e lá eu gostava de uma coisa. A redação da rádio decidiu que quando a Olímpia é a pessoa ideal para tratar matérias quando o assunto é conferência. Por exemplo, existem aqueles que vão ao campo buscar a matéria, mas tem momentos em que está a decorrer uma conferência pelo Zoom e a rádio precisa trazer a matéria. Então, eles fechavam-me numa sala para assistir aquela conferência pelo Zoom e produzir a matéria. E quando eu fiz a primeira vez, disseram: uau, você conseguiu acompanhar essa conferência toda? E nós estávamos na Semana de Língua Portuguesa, e então eu tinha que ficar acompanhar a conferência do PALOP e depois fazer a matéria, e foi muito bom. A matéria passou até mesmo no Jornal da Tarde, e dali em diante a redação decidiu: olha, quando é para reportar um evento online, tem que ser a Olímpia. Ela vai trazer a matéria completa e tal como deve ser. Uau, há muita coisa que se diga sobre a Olímpia Salucunde. Antes, porém, deixa eu convidar a si, caro ouvinte, a ligar e a participar do nosso programa 952-0560-31, 975-32-61-11. Assim que conectou-se neste preciso momento à Rádio Rocha Pinto, saiba que este é o programa Nave Espacial e estamos no nosso primeiro momento de conversa com esta grande mulher que é a Olímpia Salucunde. Obrigada. Em sua opinião, Olímpia, quais são as habilidades mais importantes que um jornalista deve agregar para si? Em minha opinião, eu não vou trazer apenas a minha opinião. Eu vou trazer a opinião também do ex-secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, onde ele dizia: nenhum jornalista poderia pegar o microfone, poderia ficar diante de câmeras antes de passar para uma redação. Uau. Para uma redação, para um jornal, para uma revista. Todo jornalista primeiro tinha de aprender a escrever. Porque, infelizmente, muitos saem da faculdade não sabendo escrever, não sabendo elaborar um textozinho de 2 parágrafos, um parágrafo, não saber elaborar uma matéria com um título atraente, com um lead que responde às principais respostas da notícia. Quem, que, quando, onde. Então, eu digo assim, todo jornalista, principalmente jornalista jovem da minha geração, da nossa geração, deve saber que escrever é importante. Depois de escrever, é falar com qualidade. E isso aprende-se com interesse de pesquisa. É muito importante. Um jornalista não pode se dar ao luxo de cair nos vícios linguísticos. Por exemplo, existe agora uma expressão que todo mundo diz, tanto especialistas, profissionais, doutores, que um jornalista não pode cometer aquele erro. Muitas das vezes, eu sou jornalista,
Não basta eu ouvir o termo e achar que aquilo é o correto, eu devo pesquisar. É mesmo assim que se diz. E qual é o termo que tenha usado? Muitas das vezes. Esse é o termo. Muitas das vezes. Muitas das vezes. Errado. Eu Tem que ser muitas vezes. Eu achei que poderias dizer vá. Hoje em dia, os apresentadores de entretenimento na TV têm dito muito, vá. Durante a entrevista, está a entrevistar alguém e diz logo vá. Isso é uma muleta linguística. Muleta linguística é o quê? São algumas expressões que cada um de nós busca para usar durante o seu discurso, para começar uma frase, para começar outra. São muleta linguística. Eu falo mesmo aqui de termos incomuns e termos errados em língua portuguesa. Sejam bem-vindos, ou muitas das vezes. Então, um jornalista não pode dar esse luxo, mas se for mesmo jornalista, deve dominar a língua com a qual trabalha. E quem domina a língua escreve e fala com qualidade. Uau! Olha, falou aqui de redação, falou aqui de criarmos textos com títulos convidativos. Eu me lembro que durante o período que eu fiz o ensino médio, eu banalizava a matéria de língua portuguesa quando o assunto era literatura, redação, criar aí textos, e eu falava, mas para que isto? Vou fazer isto para quê? E nós às vezes elaborávamos não porque queríamos elaborar, mas para agradar a nossa professora. E ela dizia-nos mesmo, mulher bonita deve saber escrever bem, deve saber falar bem, deve se posicionar bem. E quando escrevêssemos mal, ela te levantava mesmo. Isto é o que você escreveu? Aqui está escrito o quê? Você falou que isto é o quê? Ela usava muito, ela dizia-nos sempre, não podem prender-se muito na cacoépia. Exato. E aí nós ficávamos, professora, todo o tempo cacoépia. E realmente foi uma coisa boa. Que isso acontece? Porque os jovens acham que o locutor, o jornalista de TV, quando está diante do seu microfone, ou então das câmeras, está só. Não, tem um guião. Deve ter um guião, é obrigatório. Realmente. Deve ter guião. Eu aprendi, olha, eu me lembro que lá mesmo na Rádio Nacional, depois uma vez, o diretor da rádio me chamou e disse o seguinte, Olímpia, estás preparada para sair da rádio e ir embora? Porque eles queriam que eu ficasse já na rádio, tipo, trocar de ministério. Disse, não posso trocar de ministério porque a educação é vantajoso. Você trabalha só das 12 às 17, vai embora. Jornalismo, você não tem hora de entrar, não tem hora de sair. Realmente. E ele me disse, pelo menos aprendeste que em rádio tudo aquilo que o locutor diz é porque alguém escreveu. Então, o locutor deve saber escrever, deve elaborar o guião para acompanhar, para não estar a inventar coisas. Deve ter um guião consigo, a pauta do dia, o guião do seu programa. O locutor não vai ficar preso ao guião, como se tivesse a fazer leitura, mas ainda assim deve ter consigo o seu guião, para que o programa corra de forma bem. Ok, já vamos colocar uma pausa à nossa conversa. Obrigada. Daqui a pouquinho vamos chamar o outro convidado e depois continuamos a conversa com a Olímpia Salcunde. Deixa convidá-lo assim, caríssimo ouvinte, a continuar conectado. E você que é locutor, por favor, chega de improvisar. Tá aqui, já nos deram aulas. É importante trabalharmos com o guião. Bora música que eu já volto. E na volta entrarei então em conversa com o Moreno Figura. É um até já. Seja bem-vindo à Rádio Rocha Pinto. Não deixa te contar, eu quero te levar.